Ela tinha tudo: poder, fama e um futuro promissor como mãe. Mas uma explosão no meio da noite destruiu seus planos e matou seu bebê. Agora, cercada por mentiras e traições, ela vai atrás da verdade e de justiça. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. São Paulo nunca dorme. As luzes da Avenida Paulista piscavam como estrelas caídas sobre o asfalto molhado daquela quinta-feira de outubro, refletindo nos vidros espelhados dos prédios que tocavam o céu. Era uma cidade que respirava poder, dinheiro e ambição. E Mariana Castelo Branco conhecia cada um desses idiomas com fluência absoluta. Aos 36 anos, ela era o tipo de mulher que fazia a sala inteira virar a cabeça quando entrava. Não apenas pela beleza natural, os cabelos castanhos ondulados que caíam sobre os ombros ou o olhar verde penetrante que parecia ler almas. Era a presença, a certeza. A forma como ocupava o espaço sem pedir licença, como se o mundo tivesse sido feito sob medida para ela, e de certa forma tinha sido. Fundadora e presidente executiva da Castelo Branco Empreendimentos, uma das maiores empresas de construção civil e desenvolvimento imobiliário do país, Mariana havia construído um império do zero. Filha de uma costureira do Brás e de um motorista de ônibus que falecera quando ela tinha apenas 15 anos, aprendera cedo que ninguém daria nada de graça nesta vida. Cada tijolo de seu sucesso havia sido assentado com suor, noites em claro, decisões difíceis e uma determinação inabalável. Naquela noite, o salão nobre do Hotel Unique, com sua arquitetura futurista e vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, estava repleto de gente importante. Empresários, políticos, investidores estrangeiros, celebridades da mídia, todos ali para celebrar os 15 anos da empresa e, principalmente, para celebrar ela, Mariana Castelo Branco. A mulher que desafiara todas as estatísticas, que entrara num mercado dominado por homens e não apenas sobrevivera, mas prosperara. O vestido azul marinho de seda italiana abraçava seu corpo com elegância discreta. Joias de verdade, mas sem exagero. Maquiagem impecável, mas natural. Tudo nela gritava sofisticação e controle. Mas havia algo diferente naquela noite. Um brilho a mais em seus olhos, uma suavidade incomum no sorriso. E, se alguém prestasse atenção, notaria a mão dela descansando de vez em quando sobre a barriga, num gesto quase inconsciente de proteção. Mariana estava grávida de 5 meses. Seu primeiro filho. Depois de anos construindo um império, acumulando conquistas profissionais que outros levavam gerações inteiras para alcançar, ela finalmente sentia que havia encontrado o equilíbrio perfeito. Sucesso e felicidade, carreira e família. Tudo estava se encaixando. Diego Almeida, seu marido há 3 anos, estava ao seu lado o tempo todo. Alto, bonito, com aquele sorriso branco que derretia corações e aquele jeito charmoso de fazer todo mundo se sentir especial. Ele segurava a mão dela, sussurrava palavras carinhosas em seu ouvido. Posava para fotos ao seu lado, com o orgulho estampado no rosto. O casal perfeito. A inveja de todos. Diego trabalhava na empresa como diretor de relações institucionais, um cargo que Mariana criara especialmente para ele após o casamento. Ele não tinha a mesma formação que ela, não vinha do mundo dos negócios, mas tinha carisma. Sabia conversar, fazer conexões, abrir portas. E ela gostava de tê-lo por perto. Gostava de dividir suas conquistas com alguém. Gostava de não estar sozinha no topo, ou pelo menos era isso que ela acreditava. A festa seguiu em grande estilo. Discursos emocionantes, homenagens sinceras, projeções mostrando a trajetória da empresa desde o primeiro empreendimento, um pequeno conjunto de sobrados na zona leste, até os arranha-céus luxuosos que agora dominavam o skyline paulistano. Mariana discursou com a voz firme e clara que todos conheciam. Agradeceu a equipe, os parceiros, os investidores. E pela primeira vez em público, revelou a gravidez. O salão explodiu em aplausos.
As pessoas se levantaram emocionadas. Alguns choraram. Era um momento de pura celebração. A mulher de aço estava se tornando mãe. A empresária implacável estava abraçando a maternidade. Era lindo. Era perfeito. Quando a festa começou a esvaziar, já passava da meia-noite. Mariana estava cansada. Os pés doíam dentro do salto alto, mas seu coração estava cheio. Diego a acompanhou até a limusine preta que esperava na entrada do hotel. O motorista, um homem de meia-idade uniformizado, abriu a porta traseira com reverência. Diego, ao contrário do combinado, disse que precisava ficar mais um pouco, resolver algumas questões pendentes com investidores que ainda estavam no salão. Beijou a testa dela com ternura, prometeu chegar em casa logo e fechou a porta do carro. Mariana não desconfiou de nada. Ele sempre foi assim, atencioso com os parceiros de negócio, dedicado. A limusine deslizou pelas ruas vazias de São Paulo. Mariana encostou a cabeça no banco de couro macio e fechou os olhos por um instante. Permitiu-se, naquele breve momento de solidão, sentir tudo. A gratidão, o cansaço, a alegria, o medo. Sim, medo. Porque mesmo sendo Mariana Castelo Branco, mesmo tendo construído um império, mesmo sendo poderosa e temida, ela era humana. E a maternidade a assustava. A responsabilidade de criar uma vida, de ser vulnerável, de amar alguém mais do que a si mesma. Mas era um medo bom. Um medo que vinha acompanhado de esperança. A limusine seguia pela Marginal Pinheiros quando Mariana sentiu o cheiro. Sutil no começo, depois mais forte. Gasolina. Seu corpo inteiro se tensionou. Ela abriu os olhos, olhou ao redor, tentou localizar a origem. O motorista também pareceu notar, porque reduziu a velocidade, franzindo a testa. Antes que qualquer um dos dois pudesse reagir, houve um som, um estalo. Depois, um chiado. E então, como se o inferno tivesse se aberto embaixo do carro, as chamas explodiram do capô. Tudo aconteceu em segundos, mas para Mariana pareceu uma eternidade. O motorista gritou, tentou controlar, o veículo que derrapava violentamente. As chamas se espalharam com uma velocidade assustadora, lambendo os vidros, entrando pelas frestas. O calor era insuportável, a fumaça sufocante. O carro derrapou para o acostamento e bateu contra o guarda-rail com um estrondo metálico. Mariana foi jogada para frente, o cinto de segurança a prendendo com força, tirando todo o ar de seus pulmões. A dor foi instantânea, rasgando seu corpo. Mas pior que a dor física era o pânico. As chamas estavam por toda parte agora. O motorista conseguiu abrir a porta dele e sair cambaleando, gritando para que ela fizesse o mesmo. Mas a porta de Mariana estava travada. Ou amassada. Ou as duas coisas. Ela puxava a maçaneta com desespero, batia no vidro, gritava. As chamas já entravam no banco traseiro. A fumaça escura e tóxica preenchia seus pulmões. Ela tossia, sufocava, sentia as lágrimas descendo pelo rosto. Pensou no bebê, em seu filho que nunca nasceria, em tudo que construíra, em tudo que sonhara. Tudo terminando ali, naquela marginal deserta, às 2 da manhã, sozinha e em chamas. Foi quando viu a silhueta. Um homem corria em direção ao carro. Não era o motorista, que estava a alguns metros atrás, ferido e em choque. Era outra pessoa. Alguém que devia estar passando pela via, alguém que viu o acidente e, ao invés de filmar com o celular ou simplesmente acelerar e fugir como a maioria faria, decidiu parar. O homem usava uma camiseta simples, jeans desgastado, tênis velho. Não era ninguém importante. Não era ninguém poderoso. Era apenas um homem comum que, naquele momento, se tornou a única esperança de Mariana. Ele tentou abrir a porta pela parte de fora, mas também não conseguiu. O metal estava retorcido, quente demais. As chamas cresciam. Mariana já não conseguia gritar, apenas tossia, tentando desesperadamente respirar. Sua visão começava a escurecer. Foi quando o homem pegou uma pedra grande do acostamento e, com toda a força, estilhaçou o vidro da janela traseira. Os cacos voaram por todo lado. Ele passou a mão pelo buraco, ignorando os cortes,
Destravou a porta por dentro e a abriu com um puxão violento. As chamas lamberam seu braço. Ele gritou de dor, mas não parou. Entrou no carro em chamas, desfez o cinto de segurança de Mariana e a puxou para fora com força. Ela mal conseguia se manter consciente, mas sentiu os braços dele ao redor de seu corpo, carregando-a para longe do veículo. Eles mal tinham se afastado 10 metros quando a limusine explodiu. A onda de calor os jogou no chão. O homem cobriu o corpo de Mariana com o dele, protegendo-a dos destroços que voavam por todo lado. O estrondo foi ensurdecedor. O calor, insuportável. Quando o silêncio voltou, interrompido apenas pelo crepitar do fogo e o som distante de sirenes, Mariana finalmente conseguiu focar os olhos no rosto do homem que a salvara. Estava coberto de fuligem com queimaduras visíveis no braço e no pescoço, sangrando pelos cortes dos vidros. Mas foi o rosto que a fez perder o ar novamente. Ela o conhecia, Rafael Santos. Havia sido gerente de obras em sua empresa. Um homem competente, sério, dedicado. E ela o havia demitido 6 meses atrás, sem aviso prévio, sem justificativa plausível. Simplesmente porque Diego sugerira que ele estava criando problemas, questionando decisões, sendo desrespeitoso. Mariana não investigara, não dera chance de defesa. Simplesmente assinara a demissão e seguira em frente. Agora, ele estava ali. O homem que ela destruíra injustamente. O homem que tinha todo o direito de odiá-la. O homem que acabara de salvar sua vida. Rafael a olhava com preocupação genuína, verificando se ela estava respirando, se estava consciente. Não havia ressentimento em seus olhos, não havia julgamento, havia apenas humanidade. As sirenes estavam mais próximas agora. Ambulâncias, bombeiros, polícia. O motorista gritava pedindo ajuda. Rafael segurava a mão de Mariana, dizendo para ela aguentar, que a ajuda estava chegando, que ia ficar tudo bem. Mas Mariana sabia que nada estava bem. Sentia dores terríveis na barriga. Sentia algo errado. Muito errado. Tentou falar, avisar, mas não conseguiu. A escuridão finalmente a engoliu, e a última coisa que viu antes de desmaiar foi o rosto preocupado de Rafael Santos, inclinado sobre ela. Quando acordou, estava num quarto de hospital. O cheiro de desinfetante invadia suas narinas. As luzes fluorescentes machucavam seus olhos. Tentou se mexer, mas seu corpo inteiro doía. Tinha curativos nas mãos, nos braços. Sentia o rosto inchado. E então se lembrou do fogo, do acidente, do bebê. Sua mão voou para a barriga. Estava plana demais, vazia demais. O monitor ao seu lado começou a apitar descontroladamente. Enfermeiras entraram correndo. Um médico apareceu, falando com ela em tom calmo, mas firme. As palavras dele chegavam distorcidas, como se estivesse falando debaixo d'água. Mas algumas ela conseguiu entender. Trauma. Hemorragia. Fizeram tudo o que puderam. Não conseguiram salvar. Sinto muito. Mariana não gritou, não chorou. Apenas ficou ali, olhando para o teto branco, sentindo algo dentro dela morrer junto com o filho que nunca conheceria. Todas as conquistas, todo o poder, todo o dinheiro do mundo não puderam impedir aquilo. Ela era impotente, vulnerável, humana demais. Diego apareceu na porta do quarto minutos depois, o rosto pálido, os olhos aparentemente vermelhos. Correu até a cama, segurou a mão dela, murmurou palavras de conforto que soavam ocas. Ele dizia que estava arrasado, que não acreditava no que tinha acontecido, que fariam tudo de novo, que teriam outros filhos. Mariana olhou para ele, para o homem com quem era casada, o homem que deveria estar ali na limusine com ela, mas que ficou para trás resolvendo negócios. O homem que agora segurava sua mão com força demais, que falava rápido demais, que tinha lágrimas nos olhos, mas algo frio na voz. Pela primeira vez em 3 anos de casamento, Mariana sentiu uma pontada de desconfiança. Os dias no hospital se arrastaram. Visitas constantes de executivos da empresa, de amigos, de conhecidos. Flores enchiam o quarto. Mensagens de apoio chegavam aos milhares.
A mídia cobria o acidente com voracidade, especulando sobre as causas, sobre a saúde da empresária, sobre o futuro da companhia. Diego estava sempre por perto, mas algo havia mudado. Mariana não conseguia definir o que, mas sentia. A forma como ele olhava para o celular quando achava que ela estava dormindo. As ligações que ele atendia no corredor, falando baixo. A impaciência mal disfarçada quando ela queria conversar sobre o acidente, sobre como aquilo tinha acontecido. Um dia, enquanto Diego estava fora do quarto, a porta se abriu e Rafael Santos entrou timidamente. Ele trazia um pequeno buquê de margaridas simples, nada comparado aos arranjos luxuosos que dominavam o cômodo. Tinha curativos no braço, no pescoço. As marcas das queimaduras eram visíveis, dolorosas de se ver. Mariana não sabia o que dizer. Agradeceu por ele ter salvado sua vida, mas as palavras pareciam pequenas demais, insuficientes. Rafael apenas deu um sorriso triste e disse que fez o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas Mariana sabia que não era verdade. A maioria das pessoas não teria parado. A maioria das pessoas não teria arriscado a vida. E ele, que tinha todo o motivo do mundo para deixá-la queimar depois, da forma injusta como foi tratado, escolheu ser melhor que isso. Eles conversaram por alguns minutos. Rafael perguntou como ela estava, se precisava de algo. Mariana, pela primeira vez em anos, foi honesta com alguém. Disse que não sabia, que estava perdida, que sentia como se sua vida tivesse sido virada do avesso. Rafael apenas ouviu. Não deu conselhos vazios. Não disse que tudo ia melhorar. Apenas esteve presente. E, de alguma forma, aquilo significou mais para Mariana do que todas as palavras elaboradas que recebera nos últimos dias. Quando ele estava saindo, Mariana o chamou. Disse que queria conversar, mas que queria entender melhor o que tinha acontecido naquela noite. Rafael hesitou, mas concordou. Anotou o número do celular num papel e deixou sobre a mesinha de cabeceira. Depois que ele saiu, Mariana ficou olhando para aquele pedaço de papel. Havia algo ali, alguma coisa que seu instinto de empresária, aquele mesmo instinto que a levara do nada ao topo, estava gritando. O acidente não fora acidental. Alguém fizera aquilo, e ela precisava descobrir quem. Diego voltou ao quarto com um café e um sorriso forçado. Sentou-se ao lado da cama, pegou a mão dela e começou a falar sobre a empresa, sobre decisões que precisavam ser tomadas, sobre como ele poderia assumir mais responsabilidades enquanto ela se recuperava. Mariana o ouviu em silêncio, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando no cheiro de gasolina, na velocidade com que as chamas se espalharam, na porta que não abria, em Diego, que devia estar ao seu lado, mas não estava, em todas as pequenas coisas que, sozinhas, não significavam nada, mas juntas começavam a formar um padrão, e Mariana Castelo Branco não chegara onde estava ignorando padrões. Naquela noite, quando Diego finalmente foi para casa descansar, ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para Rafael. Precisava conversar com ele. Precisava entender o que seus olhos viram naquela noite. Precisava das respostas que ninguém mais parecia disposto a dar. Rafael respondeu quase imediatamente. Disse que estaria lá no dia seguinte e que tinha algumas coisas para contar a ela também. Coisas sobre seu marido, coisas que ele descobrira na época em que trabalhava na empresa. Coisas que foram o verdadeiro motivo de sua demissão. Mariana sentiu um frio percorrer sua espinha. Tudo estava prestes a desmoronar. Todas as certezas, todas as verdades em que acreditara, todas as bases sobre as quais construíra sua vida nos últimos 3 anos. Ela olhou pela janela do hospital. São Paulo brilhava lá embaixo, indiferente ao sofrimento de uma mulher. A cidade continuava girando. Os negócios continuavam acontecendo. A vida seguia. Mas a vida de Mariana Castelo Branco nunca mais seria a mesma. O fogo que quase a matara também iluminara algo que estava escondido nas sombras. E agora, pela primeira vez em muito tempo, ela estava pronta para olhar diretamente para a escuridão e enfrentar o que encontrasse lá. Mesmo que isso significasse destruir tudo o que restara. Rafael chegou ao hospital no meio da tarde seguinte,
quando a luz dourada do sol de outono entrava pela janela do quarto de Mariana. Ela estava sentada na cama, ainda com curativos, mas visivelmente melhor do que nos dias anteriores. Havia algo diferente em seu olhar. Uma determinação que não estava lá antes. Uma frieza calculista que era a marca registrada da empresária implacável que construíra um império. Diego tinha saído para mais uma reunião. Sempre reuniões. Sempre assuntos urgentes. Mariana começara a contar. Nos últimos 3 dias ele passara mais tempo fora do hospital do que dentro, e quando estava presente, parecia ansioso, inquieto, como se estivesse cumprindo uma obrigação social em vez de apoiando a esposa, que quase morrera. Rafael se sentou na cadeira ao lado da cama, mantendo uma distância respeitosa. Ele usava uma camisa simples de botão azul clara e calça jeans. Os curativos em seu braço estavam limpos, mas as marcas das queimaduras seriam permanentes. Cicatrizes que ele carregaria para sempre por ter salvado uma mulher que o tratara injustamente. Eles se olharam por um longo momento. O peso do passado pairava entre eles como uma nuvem densa. Mariana foi a primeira a falar, e suas palavras saíram carregadas de uma emoção rara de se ver nela. Pediu desculpas. Não da boca para fora, não apenas por educação, mas uma desculpa real, profunda, vinda de alguém que reconhecia ter errado gravemente. Disse que não tinha justificativa para o que fizera, que confiara cegamente em Diego quando ele sugerira a demissão, que não investigara, não questionara, apenas assinara os papéis e seguira em frente como se a vida de Rafael não importasse. Rafael ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele suspirou fundo e disse que já a tinha perdoado, que guardar rancor só envenenaria a própria alma, mas que precisava contar a verdade sobre o que realmente acontecera 6 meses atrás, a verdade que custara seu emprego, e quase custara muito mais. E então, ele começou a falar. Rafael contava que fora contratado como gerente de obras 5 anos atrás, quando a Castelo Branco Empreendimentos ainda estava em fase de expansão acelerada. Era um trabalho que amava. Supervisionava construções, garantia qualidade, cuidava de prazos e orçamentos. Tinha orgulho de fazer parte daquela empresa, de construir prédios que mudariam a paisagem da cidade. 2 anos depois, Diego Almeida entrou na vida de Mariana. Rafael o conhecera em alguns eventos corporativos. Achou o homem charmoso demais, falso demais, mas não era seu lugar julgar. Mariana parecia feliz, e isso bastava. Quando eles se casaram, Rafael enviou seus parabéns como todos os outros funcionários. Mas as coisas começaram a mudar depois do casamento. Diego foi ganhando cada vez mais espaço dentro da empresa. Começou a tomar decisões, a influenciar Mariana, a trazer parceiros questionáveis para negócios duvidosos. Rafael notou. E como homem íntegro que era, começou a fazer perguntas. Descobriu que Diego estava desviando verbas, não de forma óbvia, não de uma maneira que aparecesse facilmente nas auditorias. Era tudo muito bem articulado. Contratos, superfaturados com empresas fantasmas, fornecedores que recebiam propinas em troca de valores inflados, porcentagens que sumiam silenciosamente antes de chegarem aos balanços oficiais. Rafael juntou provas, documentos, e-mails, comprovantes. Planejava levar tudo diretamente a Mariana, pois tinha certeza de que ela não sabia de nada. Ela era muitas coisas, mas corrupta não era. Construíra tudo com honestidade e trabalho duro. Jamais permitiria algo assim. Mas Diego descobriu. Antes que Rafael pudesse falar com Mariana, ele foi chamado ao escritório dela. Diego estava lá, com aquele sorriso de sempre, e inventou uma história elaborada. Disse que Rafael estava causando problemas, questionando, ordens sendo insubordinado, criando conflitos com outros gerentes. Apresentou depoimentos falsos, e-mails forjados, uma narrativa convincente de um funcionário problemático que precisava ser removido. Mariana, ocupada com 1000 outras questões, confiou no marido. Assinou a demissão na hora. Nem sequer deu chance para Rafael se defender. Ele tentou explicar, tentou mostrar as provas que tinha, mas ela não quis ouvir.
Disse que não tinha tempo para intrigas corporativas, que confiava no julgamento de Diego, que ele deveria apenas aceitar a indenização e seguir em frente. Rafael saiu daquele escritório humilhado, com as provas ainda guardadas, sem ter conseguido dizer uma única palavra da verdade. Nos meses seguintes, tentou reconstruir sua vida. Arranjou alguns trabalhos esporádicos, mas nada comparado ao que tinha antes. A reputação manchada por uma demissão sem justa causa tornava difícil conseguir algo na área. Naquela noite, quando viu a limusine em chamas na marginal, reconheceu o carro da empresa. Não sabia que Mariana estava dentro. Mesmo assim parou. Porque era o certo a fazer. Porque, apesar de tudo, ele ainda era quem sempre fora. Um homem bom. Quando a viu lá dentro, presa, em pânico, não hesitou. Todas as mágoas, todas as injustiças sofridas desapareceram. Havia apenas uma vida para salvar. E ele salvou. Mariana ouvia cada palavra com o coração acelerado. As peças começavam a se encaixar. Diego. Sempre Diego. O homem que ela amava, que dormia ao seu lado, que a chamava de amor. O homem que estava roubando dela. O homem que queria vê-la fora do caminho. Rafael então tirou um envelope do bolso interno da camisa. Dentro estavam cópias dos documentos que ele guardara todos esses meses. Não sabia se um dia seriam úteis, mas algo dentro dele dizia para não destruir as provas, e agora estava entregando tudo a ela. Mariana pegou o envelope com mãos trêmulas, abriu e começou a ler. Contratos, e-mails, transferências bancárias. Estava tudo ali. A traição financeira escancarada em papel. Milhões de reais desviados ao longo de 2 anos. Dinheiro que devia estar nos cofres da empresa, investido em novos projetos, mas que tinha ido parar em contas offshore e empresas fantasmas. E havia algo mais. Algo que fez o sangue de Mariana gelar. Um e-mail datado de 3 semanas atrás. Diego escrevendo para alguém cujo nome estava oculto. Dizia que precisava acelerar as coisas, que não podia mais esperar, que ela estava grávida e isso complicava tudo, que precisava agir logo antes que fosse tarde demais. As palavras dançavam na frente dos olhos de Mariana. Ela leu e releu aquele e-mail dezenas de vezes. Cada palavra era uma facada. Antes que fosse tarde demais. Acelerar as coisas. Ela estava grávida e isso complicava. Diego sabia, planejara. Queria que ela saísse do caminho. E a gravidez, que devia ser um momento de alegria, era apenas um obstáculo nos planos dele. O acidente não fora acidente. Rafael observava o rosto dela mudar de expressão. Da confusão à compreensão. Da compreensão à dor. Da dor à raiva. Uma raiva, fria e controlada, que era muito mais perigosa que qualquer explosão emocional. Mariana perguntou se Rafael sabia quem era o destinatário do e-mail. Ele disse que não tinha conseguido descobrir, mas que suspeitava de algumas pessoas. Gente próxima de Diego. Gente que frequentava os mesmos círculos sociais que ele. Ela quis saber por que Rafael estava fazendo aquilo. Por que ajudá-la depois de tudo? Ele poderia simplesmente ter seguido em frente com a vida, deixar que ela descobrisse sozinha. Ou não descobrisse nunca. Não devia nada a ela. Rafael sorriu de forma triste. Disse que fazia porque era o certo. Porque, independente do que acontecera entre eles, ele não era o tipo de pessoa que via injustiça e ficava calado. E porque ninguém merecia ser traído assim. Ninguém merecia ter sua vida ameaçada pela ganância de outro. Eles conversaram por horas. Mariana contava sobre os dias após o acidente, sobre como Diego estava estranho, sobre as ligações secretas, as saídas repentinas, a ansiedade mal disfarçada, sobre como ele insistia em assumir mais responsabilidades na empresa, em ser procurador dela e em ter acesso total às contas e decisões. Rafael ouvia atentamente, sua mente analítica conectando pontos. Ele sugeriu que ela deveria ser cuidadosa. Se Diego era capaz de desviar dinheiro e possivelmente planejar algo contra ela, não havia limite para o que ele poderia fazer se descobrisse que ela estava investigando. Mariana concordou. Precisava ser esperta, estratégica. Não podia revelar suas cartas cedo demais. Tinha que juntar provas sólidas e irrefutáveis
que não deixassem espaço para dúvidas, e precisava proteger a empresa. Tudo que construíra não podia desmoronar por causa de um homem corrupto. Antes de Rafael sair, Mariana fez um pedido. Queria que ele a ajudasse, não apenas com informações, mas ativamente. Precisava de alguém em quem pudesse confiar. Alguém que estivesse do lado dela. Alguém que não tivesse nada a ganhar além de fazer a coisa certa. Rafael hesitou. Não queria se envolver mais do que já estava. Tinha sua própria vida, seus próprios problemas. E se aproximar de Mariana significava se aproximar de Diego, e isso era perigoso. Mas quando olhou nos olhos dela, viu algo que o fez mudar de ideia. Viu desespero, viu determinação. Mas também viu algo mais suave. Viu vulnerabilidade. A mulher de aço estava rachada, e através das rachaduras aparecia uma pessoa de verdade. Uma pessoa que precisava de ajuda. Então ele concordou. Nos dias seguintes, Mariana recebeu alta do hospital. Voltou para casa, a mansão em Jardim Europa que dividira com Diego nos últimos 3 anos. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Cada cômodo escondia mentiras. Cada móvel guardava segredos. Diego estava sendo o marido atencioso, cuidando dela, trazendo refeições, perguntando se precisava de algo, mas Mariana agora via através da máscara. Via o cálculo por trás de cada gesto. Via a falsidade em cada palavra carinhosa. Ela disfarçava. Sorria quando devia sorrir. Agradecia quando devia agradecer. Deixava que ele pensasse que continuava sendo a esposa confiante e apaixonada. Mas, por dentro, estava montando uma estratégia. À noite, quando Diego finalmente dormia, Mariana descia ao escritório da casa e vasculhava documentos. Procurava qualquer coisa que pudesse conectar os pontos. Qualquer evidência adicional. Ela era meticulosa, cuidadosa para deixar tudo exatamente como encontrara. Encontrou algumas coisas. Recibos de restaurantes caros em horários que Diego dizia estar em reuniões de trabalho. Cobranças de cartão de crédito de uma joalheria exclusiva na Oscar Freire. Mas ela nunca recebera nenhuma joia nova. Pequenos detalhes que sozinhos não significavam muito, mas que juntos pintavam um quadro. Rafael se tornou seu aliado secreto. Eles se comunicavam por e-mails criptografados e encontros discretos em cafés afastados. Ele trouxe um amigo que trabalhava com tecnologia para ajudar. Instalaram discretamente um software no computador pessoal de Diego que registrava tudo que ele digitava, todos os sites que visitava, todos os e-mails que enviava. Foi através desse software que descobriram o nome da cúmplice, Isabela Vilar, socialite conhecida nos círculos de elite de São Paulo. Filha de um empresário falido, vivia de aparências e de caçar homens ricos. Bela, manipuladora, sem escrúpulos, e amante de Diego há pelo menos 1 ano. As mensagens entre eles eram explícitas, não apenas românticas, mas estratégicas. Falavam sobre o futuro, sobre quando finalmente estariam juntos, sobre como a vida seria perfeita quando ele tivesse controle total da empresa, sobre como Mariana era um obstáculo que precisava ser removido. Uma mensagem em particular fez Mariana sentir náusea. Era de 2 semanas antes do acidente. Diego escrevia para Isabela dizendo que tinha encontrado um mecânico disposto a fazer o serviço, que seria discreto, pareceria acidental, que em breve estariam livres. O serviço, como se planejar a eliminação de alguém fosse apenas mais uma tarefa na lista de afazeres. Mariana imprimiu tudo, cada e-mail, cada mensagem, cada comprovante. Guardou as provas em um cofre que só ela conhecia, localizado em seu escritório particular na empresa. Não confiava mais em deixar nada em casa. Mas provas digitais não bastavam. Ela precisava de mais. Precisava de testemunhos. Precisava de documentos oficiais. Precisava de algo tão sólido que nem o melhor advogado do mundo pudesse contestar. Foi quando apareceu uma aliada inesperada. Renata Figueiredo era CEO de uma empresa concorrente, mulher dura, inteligente, que construíra seu próprio caminho em um mundo dominado por homens assim como Mariana. Elas nunca foram amigas, eram rivais de negócios.
mas havia respeito mútuo. Renata marcou um almoço com Mariana em um restaurante discreto no Itaim Bibi. Disse que tinha algo importante para contar, algo que envolvia Diego. Ao redor de uma mesa afastada, com música ambiente suave e garçons discretos, Renata contou sua história. Ela também tinha sido casada com um homem parecido com Diego, charmoso, carismático, aparentemente apaixonado, mas que, na verdade, só queria acesso ao seu dinheiro e poder. Ele tentara afastá-la da própria empresa, assumir controle, destruir sua reputação. Renata percebera a tempo, investigara, descobrira as traições, os desvios, os planos, e conseguira reverter a situação, mas não sem cicatrizes profundas. Desde então desenvolvera uma habilidade quase sobrenatural de identificar homens assim, predadores que se disfarçavam de príncipes encantados. E ela vira algo em Diego desde o primeiro dia. A forma como ele olhava para Mariana não era amor, era cálculo, era ambição, era fome. Renata tentara avisar sutilmente em algumas ocasiões, mas Mariana estava cega pelo que achava ser amor. Agora, vendo Mariana começar a acordar para a realidade, Renata decidira oferecer ajuda. Tinha contatos, investigadores particulares, advogados especializados, e conhecia os padrões, sabia onde procurar, o que procurar. Mariana aceitou a ajuda. As duas mulheres, antes rivais, agora se tornavam aliadas em uma missão comum: proteger o que construíram, desmascarar os homens que tentavam destruí-las, fazer justiça. Com a ajuda de Renata, contrataram um investigador particular discreto. Ele seguiu Diego por semanas, fotografou encontros com Isabela em hotéis de luxo, gravou conversas comprometedoras, descobriu a identidade do mecânico que sabotara a limusine. Conseguiu um testemunho dele em troca de uma quantia generosa e da promessa de proteção. O mecânico confessou tudo. Diego o procurara oferecendo uma quantia substancial para instalar um dispositivo incendiário na limusine, algo que pareceria uma falha mecânica, um acidente trágico. O mecânico, endividado e desesperado, aceitara. Mariana ouviu a gravação da confissão com lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva fria e implacável. O homem com quem era casada, o homem que dormia ao seu lado, tinha planejado sua eliminação com a mesma naturalidade com que planejava uma viagem de férias. E o filho que ela perdera, o bebê que nunca nasceria, morrera por causa da ganância de um homem que fingia amá-la. Rafael estava presente quando ela ouviu a gravação. Viu as lágrimas, viu a dor, viu a transformação. A Mariana, vulnerável e machucada, estava dando lugar novamente à empresária implacável. Mas dessa vez era diferente. Não era frieza por ambição, era frieza por sobrevivência. Ele se aproximou e, hesitante, colocou a mão no ombro dela. Um gesto simples de conforto. Mariana olhou para ele, para aquele homem que tinha todo o motivo de ter seguido em frente e nunca mais olhado para trás, mas que escolhera ficar, que escolhera ajudar, que escolhera ser melhor que a mágoa. Pela primeira vez em semanas, Mariana sentiu algo além de dor e raiva, sentiu gratidão. E algo mais, algo que a assustava um pouco, uma conexão, uma compreensão silenciosa, uma confiança que ela não sabia que ainda era capaz de sentir. Rafael percebeu a mudança no olhar dela, ficou desconfortável, retirou a mão suavemente e disse que estava ficando tarde, que devia ir, que se ela precisasse de qualquer coisa, era só ligar. Mas antes de sair, virou-se e disse algo que ficou ecoando na mente de Mariana por dias. Disse que ela era mais forte do que imaginava, que sobrevivera ao pior, que agora era a hora de mostrar a Diego e Isabela que mexeram com a pessoa errada. Mariana sorriu. Pela primeira vez em muito tempo era um sorriso genuíno. Um sorriso que prometia tempestade. Naquela noite em casa, fingindo normalidade enquanto jantava com Diego, Mariana já sabia exatamente o que faria. Tinha as provas, tinha os testemunhos, tinha a verdade. Mas não agiria ainda, não seria precipitada.
Diego ainda não sabia que ela sabia, e essa era sua maior vantagem. Ele estava confiante, relaxado, achando que tinha vencido, achando que em breve teria tudo o que sempre quis. Ela deixaria ele pensar isso, deixaria ele se sentir seguro. E então, no momento perfeito, diante das pessoas certas, ela derrubaria todo o castelo de mentiras que ele construíra. Mariana Castelo Branco. Não chegara ao topo sendo impulsiva ou emocional. Chegara sendo estratégica, paciente e implacável quando necessário. E agora, todas essas qualidades seriam usadas não para construir um império, mas para protegê-lo e para fazer justiça por tudo que lhe tiraram, pelo bebê que perdera, pela confiança que depositara, pela vida que quase lhe custaram. A guerra estava apenas começando, e Diego Almeida ainda não fazia ideia do furacão que estava prestes a desabar sobre ele. 3 semanas se passaram desde que Mariana descobrira a extensão completa da traição. 3 semanas de teatro, de sorrisos falsos, de boa noite e bom. Dia ditoso a um homem que tentara eliminá-la. Cada segundo ao lado de Diego era tortura, mas ela sabia que a vingança seria muito mais doce se fosse bem planejada. São Paulo se preparava para o Fórum Brasileiro de Empreendedorismo, o maior evento corporativo do ano. Seria realizado no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, e reuniria os principais empresários, investidores, políticos e formadores de opinião do país. Transmissão ao vivo para todo o Brasil. Cobertura de imprensa nacional e internacional. O palco perfeito. Diego estava eufórico. Mariana aceitara a sugestão dele de que ele representasse a empresa no evento, fazendo o discurso principal sobre os futuros empreendimentos da Castelo Branco. Ele via aquilo como um passo a mais em direção ao controle total, como uma confirmação de que Mariana estava, finalmente, reconhecendo suas limitações e passando o bastão para ele. O que Diego não sabia era que Mariana estava arquitetando sua destruição pública com a mesma precisão com que arquitetava seus empreendimentos bilionários. Na manhã do evento, Mariana se vestiu com cuidado. Um terno Armani cinza escuro, perfeitamente cortado. Salto alto moderado, elegante mas prático. Cabelos presos em um coque impecável. Maquiagem discreta mas marcante. Cada detalhe pensado para transmitir poder, controle, seriedade. Ela não era mais a vítima no hospital. Era a empresária que fez homens poderosos tremerem com apenas um olhar. Diego saiu cedo para o evento. Disse que precisava chegar antes para se preparar, conferir a apresentação, conversar com organizadores. Mariana apenas acenou com a cabeça, desejou boa sorte e o viu sair pela porta como se fosse apenas mais um dia normal. Assim que ele saiu, Mariana ligou para Rafael. Disse que era a hora. Ele respondeu que estava pronto. Renata também estava posicionada com seus advogados preparados. O investigador particular tinha todos os documentos organizados. Até o mecânico, devidamente protegido em um hotel seguro, estava pronto para depor se necessário. Mariana chegou ao evento quando Diego já estava no palco. Entrou discretamente por uma entrada lateral, acompanhada por Rafael e Renata. Ficaram nos bastidores, observando através de uma tela. Diego estava radiante, sorrindo para a plateia lotada, falando com aquela desenvoltura natural que enganava tanta gente. Ele falava sobre os planos de expansão da empresa, sobre novos empreendimentos em outras capitais, sobre parcerias internacionais. Falava como se fosse ele quem tivesse construído tudo. Como se Mariana fosse apenas uma figura decorativa que ele estava gentilmente substituindo. A plateia o aplaudia, as câmeras o focavam, jornalistas tomavam notas. Diego estava em seu momento de glória, exatamente onde Mariana queria que ele estivesse. Quando ele estava chegando ao fim da apresentação, prestes a encerrar com uma frase de efeito ensaiada, as luzes do auditório acenderam completamente. Um burburinho confuso tomou conta da plateia. Diego piscou, surpreso, levantando a mão para proteger os olhos da luz súbita. Foi quando Mariana entrou. Ela atravessou o corredor central com passos firmes e seguros. Todos os olhares se voltaram para ela. Murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. As câmeras rapidamente se reposicionaram.
Jornalistas pegaram seus celulares. Fotógrafos dispararam flashes. Mariana Castelo Branco estava viva, estava bem, e estava ali. Diego ficou pálido. Seu sorriso congelou no rosto. Por uma fração de segundo, o pânico atravessou seus olhos. Mas ele se recuperou rápido. Anos de falsidade lhe deram essa habilidade. Ele sorriu, abriu os braços como se estivesse feliz com a surpresa, chamou-a para subir ao palco. Mariana subiu. Ficou ao lado dele, olhando para a plateia. Milhares de pessoas presentes, milhões assistindo pela transmissão ao vivo. O momento era perfeito. Diego tentou abraçá-la, fazer uma cena de marido, amoroso e esposa recuperada. Mas Mariana se afastou sutilmente. Pegou o microfone da mão dele com firmeza e se posicionou no centro do palco. O silêncio que se instalou era quase palpável. Todos esperavam. Mariana respirou fundo e começou a falar. Disse que estava ali não para falar de negócios, mas para falar de verdade. Que nos últimos meses sua vida tinha sido virada do avesso. Que enfrentara algo que ninguém deveria enfrentar. Que perdera seu filho. Que quase perdera sua própria vida. E que descobrira coisas que a chocaram até o âmago. A plateia estava hipnotizada. Diego, ao lado, dela começava a suar. Seu sorriso vacilava. Ele tentou intervir, pegar o microfone de volta, mas Mariana o impediu com um olhar gélido que o paralisou. Ela continuou. Disse que descobrira que seu próprio marido, o homem em quem confiara, a quem dera não apenas seu coração, mas também acesso à empresa que construíra, estava roubando dela há anos, desviando milhões de reais, criando empresas fantasmas, superfaturando contratos. O auditório explodiu em exclamações de choque. Diego tentou negar, sacudindo a cabeça, tentando falar, mas não tinha microfone. Sua voz se perdia no burburinho. Mariana continuou, implacável. Disse que o roubo financeiro não era nem o pior. Que descobrira que Diego mantinha uma amante, que os dois planejavam juntos, que queriam assumir controle total da empresa e que, para isso, precisavam que ela saísse do caminho. Então, com a voz firme, mas carregada de dor contida, Mariana revelou o que descobrira, que o acidente não fora acidente, que Diego contratara alguém para sabotar a limusine, que o incêndio fora proposital, que tentaram matá-la e que, por causa disso, ela perdera o filho que esperava. O auditório se transformou em caos. Pessoas se levantavam, gritavam, jornalistas corriam para os telefones, câmeras focavam. Diego, que agora estava visivelmente em pânico, tentando sair do palco, mas cercado por seguranças, que Mariana estrategicamente posicionara ali. Diego gritou que era mentira, que Mariana estava traumatizada, confusa, que as drogas do hospital tinham afetado sua mente, que ele nunca faria algo assim, que amava ela, que tudo não passava de um mal-entendido terrível. Mariana então fez um sinal. As telas gigantes do auditório acenderam e começaram a passar as provas, e-mails entre Diego e Isabela, com as conversas explícitas sobre os planos, extratos bancários mostrando os desvios, fotos dos dois juntos em hotéis e, finalmente, a gravação do mecânico confessando ter sido pago por Diego para sabotar o carro. O silêncio voltou. Um silêncio pesado, denso, sufocante. Todos os olhos fixos nas telas. Cada palavra do mecânico ecoando pelo auditório como sentenças de um tribunal. Diego tentou correr. Realmente tentou. Mas seguranças o seguraram. Ele gritava, se debatia. Dizia que era armação, que Mariana forjara tudo, que estava tentando destruí-lo. Foi quando Isabela Vilar foi trazida ao palco. Ela estava na plateia, tendo sido convencida por uma ligação falsa de que Diego queria vê-la ali para comemorar juntos. Quando percebeu o que estava acontecendo, tentou sair, mas também foi detida. Mariana olhou para a amante do marido. A mulher era bonita, não havia como negar, mas havia algo vazio naquele rosto perfeito, algo calculista, algo que Mariana reconheceu imediatamente porque via nas salas de reunião frequentemente. Ambição pura, sem escrúpulos. Isabela, diferente de Diego, era mais esperta. Percebeu imediatamente que estava perdida e fez o que pessoas assim sempre fazem.
Tentou salvar a própria pele. Começou a falar, ali mesmo, no palco, diante de milhares de pessoas e câmeras ao vivo. Disse que foi tudo ideia de Diego, que ele a manipulara, que prometera que se casariam assim que Mariana estivesse fora do caminho, que ela não sabia que ele planejava algo tão extremo, que pensava que eles apenas se divorciariam. Diego gritou que ela era mentirosa, que estavam juntos nisso, que foi ela quem sugerira a ideia de eliminar Mariana, que ela queria a fortuna tanto quanto ele. Os dois começaram a se atacar verbalmente, cada um culpando o outro, cada um revelando mais detalhes sórdidos da conspiração. Era patético, era humilhante, e estava sendo transmitido ao vivo para todo o país. Mariana apenas observava. Não sentiu prazer nisso. Não era vingança que procurava, era justiça. Era a verdade vindo à tona. Era o mundo vendo quem eles realmente eram. Quando finalmente policiais entraram no auditório, havia provas mais que suficientes para prender os dois. Diego foi algemado enquanto ainda gritava sua inocência. Isabela chorava, suplicava, tentava negociar. Mas não havia mais nada a negociar. Enquanto eram levados, as câmeras filmavam tudo. O homem charmoso e a socialite elegante reduzidos a criminosos patéticos. Toda a farsa desmascarada. Toda a verdade exposta. Mariana permaneceu no palco por mais alguns minutos. O auditório estava em silêncio agora. Um silêncio respeitoso. As pessoas não sabiam se deviam aplaudir ou apenas processar tudo o que tinham acabado de presenciar. Ela falou mais uma vez. Disse que não estava ali buscando simpatia ou comiseração, que estava ali porque acreditava na verdade, que construíra sua empresa com integridade e não permitiria que fosse manchada por corrupção, que perdera seu filho por causa de pessoas gananciosas e cruéis, mas que estava viva, estava de pé e continuaria de pé. Disse também que não estava sozinha, que descobrira que às vezes as pessoas mais improváveis se tornam nossos maiores aliados. Olhou para Rafael, que assistia dos bastidores. Olhou para Renata, que acenava com aprovação. Agradeceu a todos que a ajudaram a descobrir a verdade. E então saiu. Simplesmente saiu do palco, deixando para trás um auditório cheio de gente em choque e uma história que seria manchete em todos os jornais do país nos dias seguintes. Rafael a esperava na área reservada. Ele não disse nada, apenas ofereceu o braço. Mariana o aceitou, e eles caminharam juntos para fora do pavilhão. Renata os acompanhou, orgulhosa da força que Mariana demonstrara. Do lado de fora, a vida continuava. São Paulo seguia seu ritmo frenético. Carros buzinavam, pessoas corriam. O mundo não parava porque uma mulher tivera sua vida destruída e reconstruída. Mas para Mariana tudo tinha mudado. Ela não era mais a mesma pessoa que fora. Perdera a inocência, perdera a confiança cega, perdera o filho que carregava, mas ganhara algo também. Ganhara clareza, ganhara força, ganhara a certeza de quem realmente era. Nos dias seguintes a história dominou todas as mídias, jornais, televisão, redes sociais. Todos falavam sobre Mariana Castelo Branco e a traição que enfrentara. Alguns a chamavam de corajosa, outros de vingativa. Mas todos concordavam em uma coisa. Ela era uma sobrevivente. Diego e Isabela foram formalmente acusados. As provas eram irrefutáveis. O mecânico testemunhou confirmando tudo. Os desvios financeiros foram rastreados e documentados. Não havia escapatória. Mariana, com a ajuda de sua equipe jurídica, iniciou o processo de divórcio. Queria aquele homem fora de sua vida o mais rápido possível. Cada papel que assinava parecia libertar um pouco mais de seu coração do veneno que Diego deixara ali. A empresa passou por uma reestruturação completa. Mariana demitiu todos que estavam envolvidos nos esquemas de Diego. Trouxe auditores independentes. Limpou a casa de cima a baixo. E, surpreendentemente, a imagem da Castelo Branco Empreendimentos saiu fortalecida de tudo isso. A transparência e a coragem de Mariana em expor a corrupção geraram respeito. Investidores que tinham se afastado durante a crise voltaram. Novos parceiros apareceram. A mídia, que antes era cética,
agora a tratava não apenas como uma empresária de sucesso, mas como uma mulher que enfrentara o pior e saíra vitoriosa. Mas para Mariana, o mais importante não era o sucesso da empresa. Era algo mais profundo. Era a reconstrução de si mesma. As noites eram as mais difíceis. Sozinha na mansão vazia, sem o barulho de outra pessoa, sem a presença mesmo falsa de um companheiro, ela se via confrontando demônios que preferira ignorar durante anos. A solidão, o medo, a dor da perda. Ela pensava no filho que nunca conheceria, no nome que escolhera, mas nunca diria, nos sonhos que tivera, mas nunca realizaria. Era uma dor que não passava, que apenas se transformava, que aprendia a carregar como uma cicatriz permanente. Foi durante uma dessas noites difíceis que Rafael ligou. Não era a primeira vez. Desde o evento, ele mantivera contato, sempre respeitoso, sempre à distância apropriada. Mas naquela noite ele percebeu algo diferente na voz dela, uma fragilidade que ela não estava conseguindo esconder. Perguntou se ela estava bem. Mariana tentou dizer que sim, mas a voz falhou. Pela primeira vez em semanas ela chorou. Realmente chorou. Não lágrimas silenciosas de raiva ou frustração, mas soluços profundos de dor genuína. Rafael não desligou. Ficou na linha. Deixou ela chorar. Não tentou consertar, não ofereceu palavras vazias de conforto. Apenas ficou ali, do outro lado da linha, lembrando ela que não estava sozinha. Quando finalmente ela se acalmou, ele disse algo simples. Disse que dor não era fraqueza, que chorar não era desistir, que ela tinha todo o direito de se quebrar às vezes porque já ficara forte por tempo demais. Mariana sentiu algo mudar dentro dela, uma rachadura em uma parede que construíra ao redor de seu coração, uma pequena abertura por onde a luz poderia entrar novamente. Rafael sugeriu que se encontrassem para um café, não como empresária e ex-funcionário, não como aliados em uma investigação, mas como duas pessoas que passaram por algo difícil juntas e mereciam um momento de paz. Mariana aceitou. Eles se encontraram em uma cafeteria pequena e aconchegante no bairro da Vila Madalena, longe dos holofotes, longe dos olhares curiosos, apenas duas pessoas conversando sobre vida, sobre perdas, sobre recomeços. Rafael contou sobre sua filha. Nina tinha 7 anos e era o centro do universo dele. A mãe da menina falecera quando ela tinha apenas 2 anos, vítima de uma doença repentina. Desde então, Rafael criava a filha sozinho. Era o maior desafio e a maior alegria de sua vida. Mariana ouviu com atenção. Viu a forma como os olhos de Rafael brilhavam quando falava da filha, a ternura na voz, o amor incondicional, e sentiu uma pontada no peito, porque ela deveria estar preparando um quarto de bebê agora. Deveria estar escolhendo nomes e comprando fraldas e lendo livros sobre maternidade. Mas não estava. E talvez nunca estaria. Rafael percebeu a mudança em sua expressão. Colocou a mão sobre a dela na mesa. Um gesto simples, sem segundas intenções. Apenas conforto humano. Disse que a vida raramente seguia os planos que fazíamos, que às vezes perdia coisas preciosas, mas que também trazia coisas inesperadas, e que o importante era permanecer aberto, permanecer vivo, permanecer humano. Mariana olhou para aquele homem, para as mãos calejadas de quem trabalhava com construção, para as cicatrizes das queimaduras que ganhara salvando ela, para os olhos bondosos que viam além das fachadas que ela apresentava ao mundo. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além de dor ou raiva. Sentiu possibilidade. A possibilidade de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse coisas boas esperando por ela. Os meses que se seguiram foram de transformação silenciosa. São Paulo continuava sua dança frenética de concreto e ambição. Mas para Mariana, o ritmo havia mudado. Ela não corria mais contra o tempo como antes. Não media seu valor apenas em contratos assinados e prédios erguidos. Estava aprendendo algo novo. Estava aprendendo a viver. O julgamento de Diego e Isabela foi rápido, considerando a quantidade de provas irrefutáveis. Ambos foram condenados. Diego pegou 12 anos por tentativa de eliminação e por fraude financeira. Isabela,
7 anos como cúmplice. O mecânico, que colaborara com a justiça, recebeu uma pena menor e cumpriria em regime semiaberto. Mariana não foi ao julgamento. Não precisava ver o rosto de Diego novamente. Não queria dar a ele a satisfação de saber que ainda ocupava qualquer espaço em seus pensamentos. Deixou que seus advogados cuidassem de tudo. Assinou os papéis do divórcio por correio. Fechou aquele capítulo da forma mais limpa e definitiva possível. A empresa estava mais forte do que nunca. Renata Figueiredo, de rival, havia se tornado uma amiga verdadeira. Elas almoçavam juntas pelo menos uma vez por semana, trocando experiências, discutindo não apenas negócios, mas vida. Era reconfortante ter outra mulher que entendia os desafios de estar no topo em um mundo ainda tão masculino. Mas a mudança mais significativa na vida de Mariana não estava nos números da empresa ou nas manchetes dos jornais. Estava acontecendo silenciosamente, timidamente, em um lugar que ela achava que nunca se abriria novamente, no seu coração. Rafael continuara presente, não de forma invasiva ou insistente, mas constante, como uma âncora silenciosa em meio à tempestade. Eles se viam regularmente, sempre de forma casual. Um café aqui, um jantar ali. Conversas sobre tudo e nada. Ele nunca pressionou, nunca exigiu. Apenas estava, e isso era exatamente o que Mariana precisava. Uma tarde de sábado, Rafael a convidou para conhecer Nina. Disse que a filha estava curiosa sobre a senhora, que seu pai passava tanto tempo visitando. Mariana ficou nervosa. Crianças sempre a deixaram nervosa. Ela sabia lidar com empresários duros, com investidores céticos, com políticos corruptos. Mas uma criança de 7 anos? Isso era território desconhecido. Eles se encontraram em um parque no Ibirapuera. Era um dia ensolarado de primavera, aqueles dias raros em São Paulo em que o céu está limpo e o ar não pesa nos pulmões. Nina chegou correndo, uma explosão de energia em um vestido amarelo florido, cabelos cacheados presos em 2 tranças, olhos castanhos brilhando de curiosidade. Ela parou na frente de Mariana e a estudou com a franqueza brutal que só crianças possuem. Então sorriu e disse que achava que Mariana seria mais velha. Rafael riu, um pouco sem graça, mas Mariana também sorriu. Havia algo refrescante naquela honestidade sem filtros. Passaram a tarde no parque. Nina mostrou para Mariana seus brinquedos favoritos, contou histórias elaboradas sobre personagens inventados, insistiu que Mariana empurrasse o balanço cada vez mais alto, e em algum momento, entre risadas e brincadeiras, algo dentro de Mariana se soltou. Ela se viu rindo de verdade. Não o riso social educado de eventos corporativos, mas a gargalhada genuína de alguém que estava vivendo o momento, sem pensar no passado, sem se preocupar com o futuro, apenas estando ali. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, os 3 se sentaram na grama. Nina se aconchegou entre o pai e Mariana, comendo um picolé que pingava por todo lado. Rafael e Mariana trocaram olhares por cima da cabeça da menina, um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Nas semanas seguintes, os encontros se tornaram mais frequentes. Mariana começou a fazer parte da rotina de Rafael e Nina. Jantares simples na casa dele, um apartamento modesto, mas aconchegante em Pinheiros. Muito diferente da mansão vazia onde Mariana morava. Ali havia vida, havia bagunça, havia amor. Nina começou a perguntar quando Mariana viria de novo. Começou a guardar desenhos para mostrar para ela. Começou a segurar sua mão naturalmente quando caminhavam. E Mariana, que nunca imaginara que isso seria possível após perder o filho, começou a sentir aquela conexão. Não era a mesma coisa que ser mãe do bebê que perdera. Nada jamais seria. Mas era algo precioso, algo real. Rafael e Mariana ainda não haviam definido o que eram um para o outro. Não havia rótulos, não havia declarações dramáticas, mas havia algo crescendo ali, algo silencioso e profundo, algo construído sobre bases sólidas de respeito, confiança e compreensão mútua. Uma noite,
Depois que Nina finalmente dormiu após insistir que Mariana lesse mais uma história, os dois ficaram na varanda do apartamento. A cidade se estendia lá embaixo, luzes piscando como estrelas caídas. Rafael serviu um vinho simples, nada comparado às garrafas caras que Mariana costumava beber em sua outra vida. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando a cidade. Foi Rafael quem quebrou o silêncio. Disse que precisava falar algo, que vinha segurando há semanas, mas que não podia mais. Mariana sentiu o coração acelerar. Não sabia se estava pronta para o que viria a seguir, mas também sabia que não podiam ficar naquele limbo para sempre. Rafael disse que a amava. Não do jeito rápido e superficial que pessoas dizem no início de relacionamentos, mas do jeito profundo e assustador de quem realmente conhece alguém. Conhece as feridas, as cicatrizes, os defeitos, e ama mesmo assim. Talvez até por causa disso. Disse que não esperava que ela correspondesse imediatamente, que entendia que ela estava se reconstruindo, que tinha seu próprio tempo, mas que precisava que ela soubesse, porque esconder aquilo estava ficando impossível. Mariana olhou para ele, para aquele homem que a salvara de forma literal e metafórica, que a ajudara a desmascarar a traição, que estivera ao seu lado nos piores momentos, que nunca pedira nada em troca, que a apresentara à filha e confiara nela para estar presente na vida delas. E Mariana percebeu algo fundamental. Ela também o amava, de uma forma completamente diferente do que sentira por Diego. Aquilo com Diego fora ilusão, fantasia, uma mentira bem contada. Isso com Rafael era real, era imperfeito, era humano, era verdadeiro. Ela disse isso a ele, e quando as palavras finalmente saíram de sua boca, sentiu como se um peso gigante tivesse saído de seus ombros. Não era fraqueza amar de novo, não era traição ao filho que perdera, era honrar sua memória vivendo plenamente. Rafael a beijou. Não foi um beijo de filme com música dramática de fundo e câmera girando. Foi um beijo simples, doce, cheio de promessas silenciosas. Um beijo que selava não um final feliz de conto de fadas, mas o início de algo real. Os meses se tornaram um ano. Mariana passou por terapia, trabalhando as camadas profundas de trauma que carregava. Aprendeu a perdoar a si mesma, por ter confiado em Diego, por não ter visto os sinais, por todas as decisões que levaram àquela noite na limusine. Nada disso fora culpa dela. Mas mesmo sabendo disso, racionalmente, o coração precisava aprender também. Rafael também estava em terapia, trabalhando suas próprias perdas. A esposa que perdera, o emprego que perdeu injustamente, as inseguranças de estar se relacionando com uma mulher tão poderosa e bem-sucedida. Eles cresciam juntos, não escondendo as imperfeições, mas as abraçando. Nina floresceu também. A presença de Mariana em sua vida trouxe uma figura feminina forte que ela nunca tivera. Mariana ensinava a menina sobre confiança, sobre força, sobre nunca deixar ninguém diminuí-la. Rafael ensinava sobre bondade, sobre integridade, sobre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Juntos, estavam criando uma criança, que seria forte e gentil, poderosa e compassiva. A mansão em Jardim Europa foi vendida. Mariana não suportava mais estar ali. Cada cômodo guardava memórias amargas. Ela comprou uma casa menor, mas cheia de luz, em uma rua tranquila de Higienópolis. Uma casa que podia se tornar um lar. Rafael e Nina se mudaram para lá 6 meses depois. Não foi uma decisão precipitada. Foi natural, foi certo. A casa ganhou vida. Desenhos de Nina nas paredes, ferramentas de Rafael na garagem, livros de negócios de Mariana misturados com livros infantis na estante. Foi nessa casa, em uma manhã de domingo ensolarado, que Mariana descobriu que estava grávida novamente. O medo foi imediato e paralisante. Ela segurou o teste de gravidez com mãos trêmulas, lágrimas descendo pelo rosto. Não sabia se eram lágrimas de alegria ou terror. Provavelmente ambos. Rafael a encontrou sentada no chão do banheiro. Não precisou perguntar o que era. Viu o teste, viu as lágrimas, viu o pânico em seus olhos. Ele se sentou ao lado dela no chão e apenas a segurou. Deixou ela processar.
Deixou ela sentir tudo o que precisava sentir. Quando finalmente ela conseguiu falar, disse que estava com medo. Medo de que algo desse errado de novo. Medo de perder mais um filho. Medo de não conseguir suportar aquela dor novamente. Rafael disse que também estava com medo, que era normal, que era humano, mas que dessa vez ela não estava sozinha, que ele estaria ao lado dela em cada exame, em cada consulta, em cada momento de pânico no meio da noite, que enfrentariam isso juntos. E foi exatamente o que fizeram. A gravidez foi monitorada de perto, médicos especialistas, exames constantes, cuidados redobrados. Cada marco atingido era uma vitória. Cada semana que passava, um suspiro de alívio. Nina estava radiante, com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Conversava com a barriga de Mariana, contava segredos, prometia ensinar tudo o que sabia sobre ser criança. Era tão puro, tão inocente, que às vezes Mariana chorava só de observar. No 5º mês, Rafael pediu Mariana em casamento. Não foi nada elaborado. Não foi em um restaurante chique com anel escondido na taça de champanhe. Foi em casa, enquanto preparavam o jantar juntos. Nina estava na sala assistindo desenho. Rafael simplesmente parou o que estava fazendo, olhou para Mariana e perguntou se ela se casaria com ele. Disse que não tinha um anel caro. Não tinha grandes promessas românticas, mas tinha amor, tinha lealdade, tinha o compromisso de estar ao lado dela, não apenas nos dias bons, mas principalmente nos difíceis. Mariana disse sim sem hesitar, porque sim era a única resposta possível. Eles se casaram em uma cerimônia íntima, nada comparado ao casamento pomposo que ela tivera com Diego. Apenas família próxima e amigos verdadeiros. Renata estava lá, emocionada, dizendo que sempre soube que Mariana merecia alguém de verdade. A equipe de confiança da empresa estava lá. E, é claro, Nina, como Daminha, roubando a cena com seu vestido cor de rosa e flores nos cabelos. A cerimônia foi simples, mas significativa. As promessas trocadas não eram fórmulas prontas, mas palavras verdadeiras. Rafael prometeu respeitar sua força, mas também acolher sua vulnerabilidade. Mariana prometeu não apenas estar presente nos grandes momentos, mas nos pequenos também. Nos cafés da manhã corridos, nas noites cansativas, nas discussões sobre quem esqueceu de comprar leite. Quando se beijaram, selando aquelas promessas, Mariana sentiu algo que nunca sentira antes. Paz. Não a ausência de problemas ou desafios, mas a certeza de que, não importa o que viesse, ela não enfrentaria sozinha. O bebê nasceu em uma manhã chuvosa de março. Um menino saudável, chorando forte, agarrando o dedo do pai com força surpreendente para alguém tão pequeno. Rafael chorou abertamente. Nina, que foi autorizada a estar na sala após o parto, ficou hipnotizada pelo irmãozinho. E Mariana, segurando aquela vida minúscula em seus braços, sentiu o círculo se fechar. Ela não esquecera o primeiro filho. Nunca esqueceria. Uma parte de seu coração sempre pertenceria àquele bebê que nunca conheceu. Mas agora havia espaço para mais amor. Para esse novo ser que precisava dela. Para essa nova chance que a vida estava dando. Chamaram o bebê de Miguel. Não por nenhuma razão profunda. Apenas porque gostaram do nome. Porque era simples e forte. Porque combinava com eles. Os primeiros meses com Miguel foram desafiadores. Noites sem dormir. Fraldas infinitas. Choro inexplicável nas madrugadas. Mas também foram mágicos. O primeiro sorriso. O primeiro som que não era choro. A forma como ele se acalmava imediatamente quando ouvia a voz do pai ou sentia o cheiro da mãe. Nina foi uma irmã mais velha exemplar. Ajudava do jeito que uma criança de 8 anos pode ajudar, que às vezes significava criar mais trabalho do que realmente auxiliar. Mas ela amava aquele irmãozinho com uma intensidade feroz. Prometia protegê-lo de tudo e todos, e Mariana não duvidava que ela cumpriria essa promessa. Mariana equilibrava maternidade e empresa melhor do que jamais imaginou que seria possível. Não era perfeito.
Havia dias em que chegava em casa exausta, sem paciência para mais nada. Dias em que se pegava sendo curta demais com Rafael ou impaciente demais com Nina. Dias em que se questionava se estava fazendo tudo errado. Mas Rafael sempre a lembrava do que importava. Que não existia mãe perfeita, que não existia empresária perfeita, que não existia mulher perfeita. Existiam apenas pessoas fazendo o melhor possível com o que tinham. E isso era mais que suficiente. A Castelo Branco Empreendimentos continuava crescendo, mas agora com valores diferentes norteando as decisões. Mariana implementou políticas de transparência rigorosas. Criou um programa de apoio a funcionários em situações difíceis, inspirada pela história de Rafael. Investiu em projetos de habitação popular porque sabia de onde viera e queria retribuir. A empresa não era mais apenas sobre lucro. Era sobre impacto. Era sobre fazer diferença. Era sobre construir não apenas prédios, mas comunidades. E surpreendentemente, ou talvez não tão surpreendentemente, isso a tornou ainda mais bem-sucedida. 2 anos depois do nascimento de Miguel, Mariana estava em seu escritório quando recebeu uma notificação. Diego havia solicitado a liberdade condicional. Depois de cumprir parte da pena e por bom comportamento, poderia sair em alguns meses. Ela leu a notificação e não sentiu nada. Nem raiva, nem medo, nem satisfação. Apenas nada. Diego Almeida não tinha mais poder sobre ela. Era apenas um homem que cometera crimes e estava pagando por eles. Não era mais o marido traidor. Não era mais o vilão de sua história. Era apenas alguém do passado. Ela arquivou a notificação e voltou ao trabalho. Naquela noite, em casa, encontrou Rafael brincando com Miguel no tapete da sala, enquanto Nina fazia dever de casa na mesa da cozinha. A casa cheirava ao jantar que estava no forno. Havia brinquedos espalhados por todo lado. A louça da manhã ainda estava na pia. Era uma bagunça, era imperfeito, era real. E era infinitamente melhor que qualquer fantasia de perfeição que ela um dia acreditou ter com Diego. Mariana se sentou no chão ao lado de Rafael. Miguel imediatamente engatinhou em direção a ela, balbuciando coisas que só ele entendia. Ela o pegou no colo, sentindo o peso confortável de seu filho. Rafael passou o braço ao redor de seus ombros. Nina gritou da cozinha perguntando quanto era 7 vezes 8, e Mariana respondeu automaticamente enquanto fazia cócegas na barriguinha de Miguel. Era isso. Era essa a vida pela qual quase morrera. Não era a vida que planejara. Não era a vida que imaginara quando construía seu império. Mas era uma vida que valia a pena viver. O fogo que quase a consumira também queimara todas as ilusões, todas as máscaras, todas as falsidades. E do que restou das cinzas e escombros, ela construíra algo novo, algo real. Mariana Castelo Branco não era mais apenas a empresária implacável que fundara um império. Ela era mãe, era esposa, era mulher. Era humana em toda a sua complexidade gloriosa e imperfeita. Olhou para Rafael, que olhava para ela com aquele sorriso suave que ela aprendera a amar. Olhou para Miguel, que brincava com seus dedos. Olhou para Nina, que agora vinha correndo pedindo ajuda com o dever de matemática. E Mariana finalmente entendeu o que sempre buscara, mas nunca soubera nomear. Não era poder, não era sucesso, não era dinheiro ou reconhecimento ou prêmios ou manchetes. Era isso. Era pertencer, era ser vista, era ser amada, era amar. Era essa conexão humana simples e profunda que fazia tudo valer a pena. O sol se punha lá fora, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e vermelho. A cidade continuava sua dança frenética. Milhões de pessoas perseguindo milhões de sonhos diferentes. E entre todos eles, em uma casa de Higienópolis, uma família improvisada, mas perfeita à sua maneira, compartilhava um momento comum que era, na verdade, extraordinário. Mariana havia sobrevivido ao fogo. Havia sobrevivido à traição. Havia sobrevivido à perda. E do outro lado de tudo isso, descobrira que o verdadeiro triunfo não estava em vencer, mas em renascer, em se permitir ser vulnerável.
em se permitir amar de novo, em se permitir viver plenamente com todas as alegrias e dores que isso trazia. E enquanto segurava seu filho no colo, com o braço do marido ao redor de seus ombros e a enteada pedindo sua atenção, Mariana soube com absoluta certeza que tinha encontrado o que procurava. Não era o final feliz dos contos de fadas, era algo melhor. Era real.